nós estamos começando mais uma Hora Marcada aqui na TV Estrela, canal 17, Rede Cultura. E a nossa proposta é discutir temas que possam gerar reflexão e produzir na sociedade questionamentos. Hoje eu acho que o assunto vai ser bom, porque eu trouxe duas pessoas polêmicas, tanto pela formação como pelo nível de informação que elas possuem. A primeira delas é o Zé Antônio Lemos, professor, arquiteto e urbanista, profundamente ligado à história de Cuiabá. Você é cuiabano, né, Zé? Cuiabano. Trabalhou na Sudeco lá atrás, Ministério do Interior, participou da Comissão de Divisão do Estado de Mato Grosso lá na década de 70, foi superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, é o órgão que faz a estruturação urbanística de Cuiabá, secretário do Meio Ambiente de Cuiabá e secretário executivo do aglomerado urbano, que já não existe mais, que era uma tentativa de aproximar Cuiabá à Varza Grande no mesmo projeto urbano e social. E o Berinho Garcia, o Berinho é engenheiro civil, formado pelo UNB, formamos em épocas distintas, mas próximas, né? Na mesma escola. Tem especialização em planejamento urbano, sócio-presidente da engenharia da Global Energia, diretor de 3 empresas do ramo de energia elétrica. O que nós três temos em comum é que estamos envolvidos com a história do Estado, nós vimos na mesma época, e o Berinho tem uma história muito forte ligada a Cuiabá, ele é cuiabano também, filho do ex-governador Garcia Neto, e ele foi muito ligado à história de Cuiabá, pela questão política, pela formação e pela sua atuação posterior. O Zé Antônio nem se fala. Então, nós temos hoje aqui duas pessoas capazes de colocar em discussão essa Cuiabá que nós temos, a Cuiabá que lá atrás nós vimos e sonhamos, né, Berinho? Eu queria começar perguntando a vocês dois. Eu me lembro, eu cheguei em Cuiabá em 76, mas na década de 70 em diante, já começou a se sonhar com o futuro, né? Porque até então Cuiabá era calma, pacata, uma cidadezinha de 100 mil habitantes na década de 70, e na década de 70 começou a sonhar com o Brasil grande, ocupação da Amazônia, marcha para o oeste, essa coisa toda. A Cuiabá que nós sonhamos naquele tempo, me fala dela, Berinho. Cuiabá que a gente sonhava naquela época, e o Zé Antônio também. A Cuiabá já é um produto do novo Brasil. O Brasil até 60 é um país rural, quer dizer, a população rural era maior do que a população urbana. Na década de 70, no primeiro censo de 70, o Brasil passou na condição de um país urbano, quer dizer, a população nas cidades era maior do que a população no campo. E Cuiabá, naquela época, já com a integração do oeste brasileiro, já um fruto da visão de Juscelino Kubitschek, já na época do governo militar, e o governo militar já abrindo a nova fronteira brasileira no oeste brasileiro, Cuiabá começava a receber, então, uma grande imigração. O que esperávamos de Cuiabá? De que pudessem produzir aqui em Cuiabá uma cidade capaz de receber esse contingente grande de brasileiros que vinham com novos sonhos, novas esperanças para o oeste brasileiro e fazer com que essa cidade pudesse funcionar de forma adequada já aos novos tempos, os tempos da urbanização. Então esse era o nosso sonho. Todos nós, que recém-formados, Onofre, eu, você, o Zé Antônio, nós nos preocupávamos com isso. Eu particularmente, que fui engenheiro civil, e fui imediatamente após minha formatura, realizar um curso de planejamento urbano, quer dizer, me preparar já para esse novo Brasil. E logo após fui um dos primeiros técnicos da Comissão Nacional de Política Urbana e Regiões Metropolitanas, que foi o primeiro órgão oficial brasileiro ligado ao Ministério do Planejamento a traçar as primeiras linhas de planejamento urbano no Brasil. Então eu sonhava com um país que as cidades pudessem funcionar na sua plenitude. Dizendo que Cuiabá você imaginava naquele tempo. Você chegou, começou a trabalhar como arquiteto em que época? Aqui em 74. Foi no projeto do CPA, né, do grupo de trabalho do CPA. E aí eu vejo Cuiabá... Da CPA, o CPA que você fala, da construção do centro político. Do centro concepção e construção do centro político. Do grupo de o trabalho. O atual CPA, sede de governo. Sede o Palácio Paiaguás e ali toda aquela área onde ficou hoje o conjunto habitacional, né, que é praticamente uma cidade de 100 mil habitantes. Mas naquela época nós não deixamos isso projetado, deixou apenas a área, né, foi a parte da administração direta praticamente que foi feita. Mas a gente vê a cidade de Cuiabá praticamente como se ela tivesse vivido 3 saltos. Um primeiro salto, que a gente chama um salto
lá da sobrevivência, logo depois que acabou o ouro, né, e foi aquele negócio da coroa ter adotado Cuiabá como bastião da coroa portuguesa. Aqui no Oeste, né? No Oeste, foi a sobrevivência. Se não teria acabado, acabou o ouro, teria acabado Cuiabá. Depois, nessa época, por volta de 60, 70, a gente teve aquele salto que foi o do Portal da Amazônia, né? A abertura, Cuiabá servindo como ponto de apoio de toda essa ocupação, né, que a cidade praticamente decuplicou a população e pegou certamente todo mundo de calça curta. Porque naquele tempo, quando se falava, época de 70, um pouquinho antes, que a cidade ia crescer, isso é ufanismo, isso é bairrismo, Cuiabá vai ter sempre essa população, e na verdade já se previa um crescimento muito grande e a cidade não estava preparada. A cidade cresceu com muita gente. Ela não estava e parece que continua não estando preparada, né? Pois é, esse é o negócio. Quando chegou agora, já na década de 80, a gente, o finado Dante de Oliveira, né, já imaginava que Cuiabá ia viver um terceiro salto de desenvolvimento, né? Agora, no começo desse século, que seria justamente essa parte, essa época aqui dessa ocupação de toda essa região, que passou a ser hoje uma das regiões mais dinâmicas do mundo, do planeta. Sim. Né? Então, para isso, a gente imaginava que a cidade precisava ter uma estrutura de planejamento, de gerenciamento urbano. Foi criado todo um sistema de desenvolvimento urbano, o IPDU, Secretaria do Meio Ambiente, plano diretor, que aqui começou a fazer antes da Constituição obrigar, né, no sentido de preparar a cidade hoje para esse momento que a gente está vivendo. O nosso horizonte era 2019, o tricentenário. Sim. Porque a gente não imaginava a Copa do Mundo, nada disso, nem podia imaginar, né? O fato é o seguinte, que foi lançado todo esse processo, mas ultimamente, infelizmente, esse processo todo retrocedeu, né? Tanto a questão do planejamento, a institucionalização do planejamento a nível de município, o IPDU recentemente foi extinto, né? E a gente não pode imaginar uma cidade do porte de Cuiabá, talvez seja a única cidade que não tenha um órgão de planejamento especificamente para cuidar da cidade. Ficou uma cidade que está com o crescimento, que é justamente agora, o crescimento da qualidade, seria o salto da qualidade, porque é um momento que a população vem com pouca população e muito dinheiro, que da outra vez, em 70, foi muita gente e pouco dinheiro. Agora nós estamos numa região riquíssima, tem o dinheiro, a taxa de imigração e a taxa de fecundidade caiu, né? Muito, a migração caiu, né? Era o momento da gente estar com a cidade planejada e, infelizmente, a gente tem que confirmar isso que você está dizendo e que todo mundo vê. Berinho, eu me lembro que você foi um dos responsáveis pela implantação da atual estação rodoviária, planejamento dela, né? No governo do Dr. Garcia Neto. Foi o planejamento e a implantação da rodoviária. Era para uma Cuiabá lá da frente, não era? Mais importante do que isso é que naquela época, da Prefeitura do Palma e do governo do meu pai, nós já trazíamos já toda essa cultura que estava se implantando no Brasil de planejar, né? Então, a cidade de Cuiabá tinha um planejamento, começou a se fazer o planejamento, plano diretor já, e o governo do Estado também. Tínhamos a Secretaria de Planejamento, que fazia o planejamento regional, e tínhamos também os órgãos, os instrumentos institucionais para realizar planejamento. O Zé Antônio também foi o companheiro na implantação da rodoviária, que foi uma medida planejada. A implantação da rodoviária teve planejamento, um desde trabalho a sua de localização, né, Zé? Trabalho de diplomação, meu. Exatamente. Então, nós queríamos implantar isso, implantamos e fizemos que isso fosse acontecido. Não era só planejar e realizar na sua sequência. O que ocorreu de lá para cá? Ocorreu de lá para cá que as instituições brasileiras, os governos perderam, que sucederam o governo da Revolução, perderam esta prática. E os orçamentos oficiais, fiscais do Brasil, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, não privilegiam mais o planejamento como ferramenta de gestão. E Cuiabá ainda, é uma opinião pessoal minha, com um azar, né? Nós tivemos
com algumas raras exceções, prefeitos muito ruins, né, sem essa visão. Então nós pecamos muito e erramos muito na escolha do nosso prefeito. Eu digo por que tivemos azar, porque nós vamos a Campo Grande e a diferença entre Campo Grande e Cuiabá na questão urbana é gritante. Ali eu queria fazer um adendo, Berinho. Na época a gente visitava muito Campo Grande, tinha aquela diferença Cuiabá-Campo Grande, por causa da divisão. Tá? Campo Grande, eu me lembro quando eu cheguei em 76, era uma cidade interiorana, pequena, era uma Rondonópolis de agora. Isso. Interiorana, o centro só tinha asfalto no centro, uma cidade interiorana, e hoje é um primor de cidade. Com certeza, se os instrumentos são os mesmos, se o recurso é o mesmo, são cidades semelhantes, se a transferência de recursos da União, que realmente penaliza muitos municípios, a estrutura fiscal do Brasil, ela é ingrata, penaliza o município de uma maneira. Tudo sobe no município, o município vive de pires na mão, mas de qualquer forma tem cidades como Cuiabá e muito melhor, funcionando muito melhor. Aí vem a questão que o Zé Antônio está falando aqui nos bastidores, questão da gestão. Né? Infelizmente nós tivemos diversas gestões sequenciais ruins. E tomara que no futuro, né, a gente saiba que tem que ser escolher logo agora na próxima eleição o prefeito que tenha condição de colocar essa cidade para funcionar, com força suficiente, com história suficiente. Eu queria deixar para o próximo bloco, que vai terminar o primeiro agora, uma questão para a gente jogar na mesa aqui. Eu estaria sendo muito crítico, muito injusto, se eu dissesse que Cuiabá é uma cidade que está sem rumo? Vamos responder no próximo bloco, após o nosso intervalo. O bom filho a casa torna. Se o seu título de eleitor é do Pará, mas você está em outro estado, compareça ao plebiscito no dia 11 de dezembro. O plebiscito é para saber a sua opinião sobre a proposta de divisão do Pará com a finalidade de criar 2 outros estados, Tapajós e Carajás. O voto é obrigatório para todos os eleitores do Pará. Quem não comparecer deverá justificar a ausência. Vote. Seu voto é a sua opinião. De segunda a sexta você tem encontro comigo, professor Haroldo Arruda, aqui na TV Estrela, canal 17, com o programa Notícias e Negócios. Política, economia, saúde, tudo que acontece no cotidiano das pessoas, tudo que acontece no cotidiano das cidades, necessariamente passa por aqui. Programa Notícias e Negócios, de segunda a sexta, a partir das 8h10. Eu espero você. Notícias e Negócios. Oferecimento. Água Puríssima. Bom, nós estamos de volta no segundo bloco. Eu estou conversando com o professor Zé Antônio Lemos, arquiteto urbanista, ligado a essa história moderna de Cuiabá, o o Berinho Garcia, engenheiro civil e especialista em planejamento urbano. Eu perguntava no final do bloco passado, Cuiabá está sem rumo, não está? É exatamente isso que eu quis dizer. Em termos de planejamento e desenvolvimento urbano. O planejamento, vamos dizer assim, é o plano diretor, grosso modo é o projeto da cidade. Quer dizer, a cidade é uma grande obra, né? E assim como uma obra de uma casa, se você não tiver um projeto, você fica perdido. Fica cheio de puxadinho, né? Cheio de puxadinho. Então, o que a gente tem, perdendo esse fio da meada, né, a cidade perde o rumo. E a gente sente muito porque esse processo, Cuiabá já tinha chegado a ter um certo avanço nessa instituição desse planejamento. Então nós tivemos mais adiante e voltamos. Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos com um processo de legislação, um processo de planejamento, que muitas coisas que a gente tinha na legislação aqui surgiu depois no Estatuto da Cidade, tipo estudo de impacto de vizinhança, aqui a gente tinha antes, né? E esse processo todo, no final, se perdeu. Então, quando você fala que a gente estaria sem rumo, eu acho que esse é o grande problema nosso. E quando o Berinho fala de um novo administrador, eu acho que uma das prioridades seria resgatar todo esse processo do planejamento
institucionalizado, Pois é, participativo. mas aí, Zé Antônio, como é que resgata isso? Muitas pessoas, Júlio de la Mônica já não está mais conosco, né? O sátiro Castilho Paul, né? Já não está mais conosco. Estamos ficando velhos, né? Por outro lado, a gente fica pensando, velhinho, que precisaria que os gestores atuais e os próximos, os vereadores, nunca vi uma Câmara de Vereadores absolutamente tão inútil quanto a que nós temos, sem função, prefeitos desconexos. Seria preciso que houvesse uma vontade política. E eu não estou percebendo isso, porque eu não vejo a sociedade se interessar pelo assunto, a não ser reclamar nas rodinhas. Eu vou responder a primeira pergunta. Estamos sem rumo, sim. Sem rumo institucional, sem rumo político e talvez até sem esperança. Mas tomara que essa esperança nessas novas eleições ela possa ser retomada. Porque há um certo e tamanho descrédito da população com seus governantes, que a política virou um negócio. A política não é mais, infelizmente, pelas condições que a política impõe para alguém se aventurar a entrar na política, a política passa a ser um negócio. E aí ninguém mais com compromisso de olhar o futuro, de pensar nas pessoas, que é tudo em torno das pessoas. Por isso que eu penso, tomara que a esperança volte, né? A gente possa eleger um prefeito honesto, capaz, corajoso, que tenha uma história boa, que a gente tenha confiança que ele poderá, tenha visão, que possa... E que saiba que é preciso ter futuro. Saiba que precisa ter futuro. Essa é a minha esperança. Eu ainda creio muito nisto, né? E vou lutar por isto, né? Eu quero que Cuiabá, com a vontade, nasci aqui, minha família tem uma história aqui, tem uma história aqui. Quando eu pude realizar alguma coisa na vida pública, eu posso falar com toda a convicção. Eu tive a oportunidade, eu fui e realizei ao bem de todos, porque eu tenho essa formação. Não só eu, mas muitos têm. E acredito muito na juventude, muito mais do que na nossa geração, que eles são muito mais preparados que a gente. Muito mais preparados. Então, nós vamos, rapidamente, daqui a pouco não estaremos mais aqui. Mas essa juventude que está aí tem condições de fazer muito mais e melhor. Precisamos dar oportunidade. Agora, como é que você vai dar oportunidade para um jovem pensar nos outros se o governante está pensando em outra coisa, né? Há uma passividade no Brasil inteiro. E há ainda uma passividade nossa, cuiabana. Eu estava fazendo uma reflexão um dia desse e comecei a pensar sobre tudo que aconteceu em Cuiabá. E tem uma coisa em Cuiabá que é inusitada no mundo. Cuiabá é uma cidade que se destruiu sem guerra, na paz, apenas por erro de decisão política. Vamos lá, matriz, a segunda matriz mais rica em ouro interno no Brasil, foi destruída. A praça da matriz, destruída. Vamos lá, o Palácio do Governo, construção belíssima, colonial, destruída para colocar o Palácio Alencastro lá de hoje. Campo do Urique, uma coisa maravilhosa, uma praça que guardava as grandes touradas na época áurea de Cuiabá, se implantou uma aberração. Uma Assembleia Legislativa foi lá e acabou a praça e colocou um prédio que hoje é a Câmara. E assim por diante. E por último agora, o Verdão. Para que destruir o Verdão? Destruiu, pagou 80 milhões para destruir o Verdão. Mais um erro político, né? Podia o Verdão deixa o Verdão lá. E sem considerar, bem, os casarões do centro que foram acabando, né? Aí era do privado, estou falando só de prédios públicos. Muito bem. E qual que foi a reação nessa história nossa da sociedade cuiabana? Passiva. A mesma coisa que está acontecendo com a corrupção. Todos nós estamos perplexos olhando. Então, essa passividade é que gera o que está acontecendo, essa falta de rumo também. Nós, da sociedade, temos que fazer um levante. Gente, vamos, quem quer morar aqui melhor, a resolver essa questão com uma medida que é mais correta. Velhinho, com o governante, escolher certo o governante. Na semana passada veio aqui, semana atrasada veio aqui o jovem economista Seneri Paludo, da Famato. Ele disse uma coisa interessante, Zé Antônio. Nada se fará se não houver atitude. Parece que o grande desafio hoje da sociedade é ter que ser capaz de tomar atitude. Parece que o Brasil inteiro está assim. E agora me conta uma coisa, Antônio. Se você olhasse, se Cuiabá tivesse seguido aquela sequência que nós falamos, que o Berim falou, que você falou, planejamento, região metropolitana, tudo isso, com que cara está aí a cidade hoje? Olha, se tivesse corrido tudo dentro não vou nem falar assim de acontecer uma coisa extraordinária, dentro da normalidade. Sim, a questão, a cidade
simplesmente ela está organizada e tendo o planejamento de onde investir, as prioridades, essa coisa toda, né, uma política urbana acertada, daquela de crescer para dentro, de fazer otimizar os recursos, né, a cidade certamente estaria melhor. Mas eu entendo que essa questão da atitude, né, a questão de onde puxar essa esperança, eu acho que depende muito, como o Berinho falou aqui, é da cidadania. Eu acho que a cidadania, se ela não retomar a cidade como uma coisa dela, a cidade é dela, não é do prefeito nem dos políticos, né? E ela cobrar essas atitudes, cobrar escolhendo os candidatos, apesar de que os candidatos é um cardápio que oferece para o povo não tem muita alternativa em escolher, né? Mas eu acho que essa atitude da população é importante no sentido de assumir a cidade, né? Porque de outra forma, o que está acontecendo hoje, como ele falou, a política virou um negócio, né? A cidade, a gente precisa trabalhar com um horizonte de pelo menos 20 anos de planejamento. A política não trabalha com 2 anos, é a próxima eleição. Hoje, então, Zé Antônio, que instrumento a gente tem hoje em Cuiabá de planejamento urbano? Tem nada, então. Hoje, praticamente, foi criada uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano no lugar do IPDU. Né? Seria uma secretaria importante, na medida que a gente tinha a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Secretaria política. Pois é. Mas, e o Instituto era técnico. Pois é, mas o órgão, justamente o órgão do planejamento, que em toda a cidade do porte de Cuiabá, é como uma autarquia reservada, exclusiva para pensar o futuro, isso daí acabou. Porque não adianta você colocar dentro de um órgão executivo um órgão de planejamento que ele tende a ser abocanhada pelo cotidiano. O cotidiano política, não né? deixa. Aí vai lá um vereador, pressiona, vai o deputado pressiona, não pressiona, não e aí tem você pessoal prostitui técnico, a ideia de planejamento, né? Não tem pessoal técnico suficiente, termina, o cara larga de fazer isso, vem aprovar projeto. No final da história fica o planejamento para depois. Então tem que ter um órgão específico, voltar a ter um órgão específico para o planejamento, porque senão a gente vai continuar sem rumo. E uma coisa interessante, apesar de todo esse processo destrutivo que a gente vive, eu acho que Cuiabá vive o melhor momento de sua história. E justamente no melhor momento de sua história, ela está institucionalmente na pior situação. Por causa da situação financeira, econômica do Estado. Do Estado. Cuiabá sempre foi o centro de um vazio. Hoje é o centro da região mais dinâmica do planeta, de uma das regiões mais produtivas, maior produtor de gado, maior produtor de gado. E ela recebeu o coice ao contrário, né? Não estava pronta para isso. Lá atrás, né? Lá atrás, como você disse, não tinha dinheiro. Era para estar tinha pronto. gente e não tinha dinheiro. Agora tem dinheiro e não... Não tem dinheiro, mas agora era para estar preparada para... Por exemplo, chegando essa coisa da Copa, que seria uma coisa muito boa, espero que ainda seja alguma coisa boa, né? Você tivesse uma cidade totalmente, em vez de ficar essas coisas, não vai ser VLT, BRT, vai ser a rua tal, já tivesse tudo planejado. Essa história aí, a gente falou um pouco ali atrás da passividade, né, do pessoal nosso. Se a questão do VLT e do BRT acabou uma questão de interesses de grupos políticos. De um lado, o governador, a princípio, o governador Blairo falava em BRT, depois apareceu aí o deputado Riva falando em VLT e ficou entre o governador Silval falando em BRT, depois do entrechoque e tal, acabou virando VLT. Mas nunca foi à rua essa discussão, ficou nisso, ficou briga de jornais e de políticos, né? Inclusive não se tinha tempo e principalmente não teve o planejamento. Porque eu vejo que essas grandes obras aí da Miguel Sutil, elas vêm do último período que o planejamento funcionou no IPDU, que foi no final do governo Roberto França com o Spinelli, Raulzinho Spinelli, quando era superintendente. Esses viadutos, essas trincheiras, elas surgiram nessa época, né? Quer dizer, as principais obras, fora o Verdão, né, o aeroporto, mas as principais obras surgiram ainda resquício de um processo de planejamento de 10 anos atrás. Eu queria perguntar, já estamos começando, já estamos no final de mais um bloco. Eu queria avisar os nossos telespectadores que o Twitter é @hora_marcada e o e-mail é programa_horamarcada@gmail.com. Eu queria deixar uma pergunta aqui para a gente refletir enquanto passa o intervalo comercial.
ficou herança desse planejamento anterior que desapareceu, tipo IPDU, tipo plano diretor, ficou alguma herança que pudesse ser aplicada agora e que, quem sabe diminua o tamanho do impacto que nós temos aqui na cidade com esse paradeiro que houve? Vamos responder logo em seguida ao intervalo. Vamos lá. A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Esse criança tá aí. Tô aqui matando a curiosidade que vocês tinham de conhecer minha casa por dentro, né? Então, crianças, essa foi a minha forma de agradecer tanta audiência, tantos telefonemas, tantos acessos no e-mail das redes sociais, né? Então, continuo aqui na TV Estrela, canal 17, Rede Cultura, de terça a sexta-feira, 11 horas da manhã e repetindo às 10h30 da noite, né? Tá aí, acabou a desculpa de falar que não tem tempo para me ver. Bom, estamos de volta no terceiro bloco, conversando com o Berinho Garcia, engenheiro civil e especialista em planejamento urbano, e o professor Zé Antônio Lemos, arquiteto e urbanista. Ambos com uma profunda ligação com essa história de Cuiabá nesses últimos 30 e poucos anos. Eu perguntava no bloco passado se ficou alguma herança, Zé Antônio, desse sistema antigo de planejamento. Para o agora. Olha, eu acho que ficou a certeza de que dá para se fazer. O planejamento é algo de longo prazo, mas que a gente não pode suportar outro tipo de interrupção desse tipo. Que seria o prefeito descompromissado, a gestão descompromissada? Porque o Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele tinha um conselho que era uma espécie de uma corrente que transmitia de uma administração para outra uma espécie de continuidade. A partir do momento que o governo anterior, o Wilson, terminou com o Conselho de Desenvolvimento Urbano, criando um Conselho de Desenvolvimento Estratégico, essa coisa se perdeu, dessa coisa da continuidade. E desativou praticamente o IPDU, transformando o IPDU num órgão que trabalhou praças, trabalhou calçadas, mas deixou o planejamento. Por fim, agora, esse governo do Galindo, ele extinguiu, né, dizendo que estava promovendo o IPDU a uma secretaria. Talvez, acredito até que tenha sido com uma boa intenção. Mas é uma experiência que há 30 anos atrás a gente já tinha percebido que não dava certo. Então, o que a gente precisa ver hoje é o seguinte, que é absolutamente impossível se imaginar uma cidade sem planejamento. Ela fica como um processo de metástase. A cidade ocorre aqui e ali sem uma ligação, uma coisa com a outra, né? E no final a cidade ela tem que ser vista num conjunto, né? E esse processo tem que ser retomado, né? O que fica para mim de herança disso é que aqui a gente tem gente competente, tem técnicos na prefeitura, tem técnicos no governo, tem 2 faculdades, tanto na Universidade Federal quanto na Unic de Arquitetura e Urbanismo, tem as faculdades de Engenharia, tem muita gente competente para se produzir um trabalho de gestão e planejamento. Aí cai na política e a política é negócio, né? Berinho, eu tenho uma pergunta aqui do Edson. Eu queria antes me posicionar sobre essa questão, tá? Porque eu falei tanto do futuro. Porque nós, na minha opinião, vamos